não ignoramos as estratégias do maligno. É isso aqui, irmãos, ó. Não subestimamos o maligno. Porque se você subestimar o maligno, você vai se tornar uma presa fácil. Por quê? Porque você vai relaxar no campo de batalha. E a pior coisa que tem é a gente relaxar no campo de batalha. Não dê descanso para o seu corpo quando for a hora de você orar. Não dê descanso para o seu corpo quando for a hora de você ler Bíblia. Ainda que você ore, durma durante a oração. Pelo menos você tentou. Amém? Paulo, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Olha só. Então, a hora da oração era algo imperdível para eles. E que a hora da oração seja algo imperdível para nós também. Amém? Ah, mas meu corpo está cansado. Ele vai para o joelho a si mesmo. Dormir orando não é o ideal. Acontece. Pelo menos você não dormiu sem orar. É melhor dormir orando do que dormir sem orar. O ideal é não dormir na oração. Igual os 3 discípulos de Jesus, né? Jesus deixou eles, foi no Getsêmani orar e deixou eles no meio do caminho orando, numa distância de um tiro de pedra. Jesus foi mais além. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Por quê? Eles, na mente deles, já oramos. Qual é a oração que eles sabiam? O Pai Nosso. O que é o Pai Nosso? O Pai Nosso é uma reza. Que isso, pastor? Aí não, pastor. O Pai Nosso não é uma oração? É uma oração. Só que toda oração escrita é uma reza. Está entendendo? Entenderam? Toda oração escrita é uma reza. Vai rezar o texto. Rezar o texto é ler o texto. Toda vez que você ora lendo, é uma reza. Está entendendo? Reza é a leitura que você está fazendo daquela oração. Agora, toda vez que você ora sem ler, é uma oração. Você está orando com aquilo que está vindo no teu coração. A oração não é uma reza. A oração é uma abertura do coração para Deus. Na oração, não são as cordas vocais que estão falando, são as cordas vocais do coração que estão falando. Amém? Toda oração, a sua oração só é ouvida e respondida porque existe um caminho. Antes não, mas hoje existe um caminho. Por isso Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque a sua oração vai até Deus por um caminho chamado Jesus. Por isso que toda oração é no nome de Jesus. Jesus falou, o que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. E quando Deus vem até nós, Ele usa um caminho também. Toda vez que nós vamos até Deus, usamos o caminho chamado Jesus. E toda vez que Deus vem até nós, Ele usa, Pai do Senhor Arthur, Ele usa o caminho chamado Jesus também. Se não fosse Jesus morrer por nós na cruz, o acesso estaria cortado. Não existiria um caminho. Está entendendo? Porque antigamente quem fazia essa intermediação entre as pessoas e Deus era o sacerdote. Só que depois do início do Novo Testamento em diante, do Novo Testamento para cá, quem faz essa intermediação é Cristo. É Jesus. Só que o sacerdote fazia intermediação pelo pecado do povo e o pecado dele.
Só que Jesus não. O único sacerdote perfeito que fez intercessão pelo pecado do povo e não fez pelo dele, porque ele não tinha pecado. Então não dê descanso e sossego para essa carne. Amém? Porque se você começar obedecendo os desejos dela, ela vai te levar a pecar. Então quem manda aqui, quem manda na carne é você, não é a carne que manda em você. Está entendendo? Isso é uma forma de você dizer não para a carne. Por que o jejum é importante? Porque quando você quer comer, quando o teu corpo pede comida, você não, quem manda aqui sou eu, não é você. O jejum é importante para te dar domínio próprio. Para que quando o corpo queira algo, você não dê. Não dê para ele. E hoje nós temos tecnologia, por exemplo, o celular. Você pode botar o celular para despertar 3 vezes em horários que você pode orar. Ou 2 vezes que você possa orar durante o dia. Se 3, maravilha. Mas experimenta colocar o celular para despertar 3 vezes por dia, para você fazer 3 orações por dia, depois você me diz o que aconteceu com o teu cristianismo. Eu tenho certeza que os testemunhos vão ser esse aqui, ó. Pastor, meu cristianismo mudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Porque a oração, grava essa aqui, a oração muda as coisas? Sim. Mas principalmente as pessoas. Antes da oração mudar alguma coisa do lado de fora, ela muda primeiro alguma coisa do lado de dentro. Ok? E se a situação continuar a mesma do lado de fora, eu tenho certeza que do lado de dentro ela nunca mais será a mesma. E se a oração conseguir produzir em nós a estrutura que ela produziu em Cristo e nos apóstolos e nos irmãos que vieram depois, constituindo a igreja, se a oração conseguir fazer essa, se a gente der essa liberdade, ela vai criar essa estrutura dentro de nós, e os grandes problemas do lado de fora podem até continuar, mas você nunca mais vai ver eles com os mesmos olhos. Então busque essa estrutura que está assim, ó, na mesa para a gente se alimentar. Foi Deus que preparou essa mesa para a gente se alimentar nela. Amém? Então, é através da oração, não tem fórmula mágica. Para vencer o maligno é criar estrutura. Como é que você cria estrutura? É através da oração. Aí você associa essa oração com a palavra. Você sabia que a droga, a abstinência de uma droga, da cocaína, ela incomoda a pessoa depois do primeiro uso, 6 horas depois. A abstinência vem com 6 horas depois. Ok? E a abstinência do celular são 3 horas depois. Quem é pior? O celular ou a cocaína? O celular. Então, se a gente se entregar para tudo que o nosso corpo quer, a gente vamos se tornar presas fáceis para as estratégias, sutilezas do maligno, e nunca vamos crescer na fé. Então, muito cuidado. Não é o celular que te domina, é você que domina. Quer ver um princípio bíblico? Capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Então o homem domina sobre toda a terra, não é isso? Só que o homem desconfigurado no pecado, uma erva domina ele. Ao invés dele dominar a natureza domina ele. A cachaça é feita da cana. Cana é o quê? É uma planta. É uma planta. A planta está dominando o homem sem Deus. A maconha é uma erva. O cigarro vem do tabaco, né? Tudo planta. Plantas dominando o homem sem Deus. Ou seja, a natureza que o homem foi criado para dominar, está dominando ele. Só que em Cristo, o projeto original de um homem dominar, volta para ele. Ou seja, Cristo te libertou e agora o que Deus disse para Adão aqui, está dizendo para nós, domine. Domine aquilo que está tentando te dominar. Você não foi feito para ser dominado por nada, a não ser governado pela presença de Jesus. Só que sem Deus, o homem não tem força em si mesmo para lutar contra aquilo que ele deveria dominar. Estão entendendo, irmãos? Então, muito cuidado, não deixe nada te dominar. O uso do celular a serviço é uma coisa. Eu estou dizendo que a abstinência do celular é para coisas que não edificam. Distrações. Porque assim, para uma outra estratégia do diabo, essa aqui. Falei várias semana passada. Uma outra que eu não falei, essa aqui, para te destruir. O maligno, não tem assim. Maligno só precisa para te destruir. O maligno só precisa te distrair. Se ele conseguir, e hoje, irmãos, o que não falta é distração. Concordam comigo? Concordam comigo? Eu não sou radical não, tá? Não sou radical não. Eu acredito que, em vez em quando, a gente não é pecado, tá, irmãos? Você assistir um filme, assistir uma série, não é pecado, tá? Você fazer algo, um programa com a família, não é pecado. Mas a gente tem que ter muito cuidado para saber quando é que a gente não está exagerando na dose. Está entendendo? Quando é que eu estou deixando o principal de lado e estou valorizando o secundário? Quando é que isso é perigoso? É quando eu não oro, quando eu não estudo a palavra, quando eu não jejuo e eu só me aplico a essas coisas. A minha rotina, o nome disso é rotina espiritual tóxica. A rotina espiritual tóxica é aquela que você faz tudo, menos aquilo que te edifica. Cadê o grilinho? Cri, cri, cri. Para cantar aqui agora, né? Tá dormindo. Tá entendendo, irmãos? Irmãos, olha, tá bom. A série que você assiste, eu não assisto. A série que você assiste, não critico quem assiste. A série que você assiste, beleza, ela tem 40 minutos cada episódio, não é isso? Aproximado, 40 minutos a 1 hora. Então, beleza, tá. Mas você já orou? Tá bom. Mas você já leu, não é leu não, é estudou a Bíblia? Tá entendendo, irmãos? É isso aqui que o inimigo quer.
É esse cuidado que eu quero passar para vocês. Não sou radical, eu sei que faz parte a gente cuidar um pouco ali do nosso relaxamento, né? A gente precisa relaxar um pouco. Enfim, se a série depende dos princípios que essa série te passa também, tem isso. Tá? Tem até série aí com o nome de Lúcifer, já ouvi falar, né? E tem que ter maior cuidado com o que é apresentado ali, para isso não desvirtuar a tua fé. No final, Lúcifer é o cara. Então, beleza. Então, muito cuidado. Quem tem o Espírito Santo é governado por ele. E ele vai te dizer o que você vai fazer ou não. O que pode ser normal para um montão de gente, o Espírito Santo vai dizer para você, não, você não. Amém? E se você se considera um nazireu de Deus, se você se considera alguém especial para Deus, né, você vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Está falando o quê? De dominar, não é? A gente não está falando de dominar, que o princípio é o quê? É dominar. Sai com essa palavra daqui hoje de manhã. Dominar. É dominar. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. A carne, a Bíblia diz que a carne se opõe ao que é do espírito e o espírito se opõe. Guerra travada dentro de nós. Quem vai vencer? É quem eu mais alimento. 10, 23. Mas nem todas as coisas edificam. Tá entendendo? Aí é hora da gente parar e pensar assim. Então quer dizer que para uma série eu dedico 40 minutos em cada episódio. Geralmente tu não vai assistir, a pessoa não vai assistir só um episódio, vai 2, 3. Aí bota aí 2 horas. Vamos botar aí 2 horas em 3 episódios. Imagine 3 horas de Bíblia. Imagine você 3 horas de Bíblia, como é que a sua vida não vai ser edificada? Viu? Como é que a sua vida não vai ser edificada? Como é que a sua vida não vai ganhar firmeza, força, conhecimento? Quando o Espírito Santo começa a te incomodar, é um bom sinal. Significa que você é dele. Você pertence a ele. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é o Espírito Santo não mais incomodá-lo. A pior coisa que pode acontecer com um cristão é ele pecar e conseguir dormir em paz. Só que essa paz é uma falsa paz. É ele pecar e não sentir nenhum pesar. Davi pecou, caiu em adultério, é verdade. Mas vai ler o Salmo 51 que ele escreveu. Se você lê ele ligado com Deus, tu chora. Salmo 51, depois da queda de Davi, ele escreve esse salmo. Se eu não me engano, 32 também. Fala assim, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos seus olhos. Porque aos olhos da sociedade pode não ser mal. Está entendendo? Não, você é humano, isso acontece. Salmo 51. Aí ele vai dizer, aos seus olhos fiz o que parecia mal aos seus olhos. Aí ele vai dizer assim, não tire de mim o seu Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmãos? É porque o Espírito ainda estava nele. A comunhão ali simbolizada pelo Espírito que ele falou, a comunhão, não deixa eu perder essa comunhão. Amém? Porque não adiantava Davi ser rei e perder a intimidade que ele tinha quando era um pastor de ovelhas. Viu? Saiu o Espírito.
e entrou um outro espírito que não era o de Deus. Então, se o Espírito Santo não me governar, outras coisas vão entrar. Se perde muito tempo. Olha o que Jesus disse para Marta. Marta, você está. Marcos 10, 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome, beleza, recebeu em casa, não é o suficiente. Não adianta receber e não recepcionar. Não adianta recepcionar e não honrar. Epa! E tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, recepcionou Jesus. Não adianta receber e não recepcionar. E honrou também, porque ouviu a palavra. Marta, aí ela vai fazer o seguinte: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava o quê? Então, para te destruir, o diabo só precisa te distrair. Então tá aí, distraída, né? Em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não está vendo que a minha irmã está me deixando servir sozinha na cozinha, trabalhar sozinha? Avisa ela para me ajudar. É isso que Marta está dizendo para Jesus. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. Pronto, está lá, distraída no versículo 40, ansiosa e afadigada. Irmãos, péssima combinação. Ansiosa, afadigada e distraída. Tudo que o inimigo quer é que você se distraia, se afadigue e esteja ansioso, preocupado com coisas que você não pode resolver, quando na verdade isso aí veio primeiro. O que deveria vir primeiro? Versículo 42. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, dentre as 3 coisas que Marta estava se ocupando, nenhuma delas era necessária. O que era necessário? Necessidade mesmo. Prioridade, Jesus está falando. O que é prioridade aqui, Marta? Prioridade é você falar comigo igual Maria está falando. É você me buscar como Maria está me buscando. De repente, quer ver? Vai entrar outro mistério aqui, quer ver? Se Marta vai para os pés de Jesus, ela estaria distraída, fadigada e ansiosa? Opa! Então, por que só Marta está afadigada, distraída e ansiosa? Porque ela não fez o que Maria está fazendo, ir para os pés de Jesus. Então, tem coisas que vieram na nossa vida porque a gente não fez o principal primeiro. Ok? Então não comece o seu dia ouvindo os áudios. Está entendendo? Faz essa experiência. Antes de ler a primeira notícia do dia, antes de ler a primeira mensagem do Zap, antes de ir lá no UOL, ver quais são as notícias, no G1, no Face, experimenta acompanhar as notícias do livro mais atual da vida. Antes de falar com alguém, experimenta falar com Deus. O nome disso é priorizar o reino. É priorizar princípio ao invés de priorizar coisas. A gente está priorizando muita coisa e estamos se esquecendo do que nos edifica. Tem que vir primeiro.
Jesus não está criticando que Marta não deve trabalhar. Não é isso. Ah, pastor, então amanhã eu não preciso nem pegar o japeri, né? Então amanhã eu não preciso nem fazer comida para meu marido. Não, não é isso. A questão toda é a prioridade errada de Marta. Amém? Alimenta a sua alma primeiro. Sabe por quê? Porque quando o dia mal bater na tua porta, você vai falar assim, ó, como valeu a pena aquelas horas de Bíblia. Como valeu a pena aquelas horas de oração. Porque foram aquelas horas de oração que me deram a estrutura que eu tenho hoje, para se não me desviar do caminho do Senhor, por causa dessa luta que se levantou na minha vida. Graças a Deus eu orei. Graças a Deus eu busquei a Deus na palavra. Ou vocês acham que os mártires, que estavam dispostos a morrer, conseguiram aquela estrutura como? Fala para mim. Você acha que Pedro, que segundo a tradição, não está escrito na Bíblia, tá? Mas segundo a tradição, as informações nos anais da história, foi crucificado de cabeça para baixo. Você acha que aquele homem que negou Jesus, que várias vezes, não foi uma não, o diabo usou a boca dele para falar, várias vezes ele errou e agora se torna um herói na fé. Como é que essa estrutura nasceu nesse homem? Simples galileu. Não são esses galileus? Pobre, indoutos. Se transforma um herói na fé, a ponto da sombra dele, Deus curar através da sombra dele. Como é que esse homem se torna o pregador que ganha 3.000 almas para Jesus com uma pregação? Como é que essa estrutura nasceu? Sendo que eles, quando começaram a orar, foram orar no Getsemane, no Getsemane, foram orar no Getsemane, lugar de espremer azeitona. Lugar de espremer azeitona, né? Quer dizer isso? Lugar de espremer. Porque Jesus está orando lá? Porque ele é a azeitona que está sendo espremida. E da azeitona sai o quê? O óleo. Quem é o óleo que vai sair dessa azeitona? O Espírito Santo. O óleo não fala de unção, o óleo não fala de ungir. Então é o Espírito. Jesus está sendo espremido no lugar de espremer azeite, tá? No lugar de espremer azeite, no jardim das oliveiras, ele é a azeitona que está sendo espremida para produzir um óleo que vai descer em Atos 2 na cabeça de 120 pessoas. Como é que esses homens que estão lá orando no Getsemane, e quando Jesus volta, estão dormindo, só que em Atos 3, o mesmo Pedro, Tiago e João, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. O mesmo Pedro e João, lá em Atos 3, estão subindo ao templo na hora da oração. Como é que esses homens que não gostavam de orar, que não tinham muita habilidade com a oração, não tinham muito afeto pela oração, vão se transformar em homens de oração? E como eu falei aqui, Pedro com todas aquelas qualidades, Deus usar a sombra para curar, pregar 3.000 aceitar, morrer de cabeça para baixo. Que estrutura é essa? Essa estrutura só vem
Ezequiel 47. As águas estavam no tornozelo, não foi? Lembra da passagem? Águas que davam no tornozelo. Depois vocês leem, 47. As águas que o profeta pisou primeiro, que o homem mediu com um cordel 1000 côvados. Aí 1000 côvados, 500 metros. Um côvado é daqui até aqui. 500 metros. Água, ele falou, águas que me davam no tornozelo. Aí Deus falou assim, ó. Vou medir mais 1000 côvados. Por quê? Mais 1000 côvados. Aí a água já vinha no joelho. Porque as águas do tornozelo não foram para sempre? Porque para a fase que Deus está te levando, águas no tornozelo não servem mais. As águas no tornozelo foi quando você começou a conhecer Jesus. Ok? As águas no tornozelo foi quando você estava caminhando na fé. Aí eu até entendo. Você que a gente estava aprendendo. Agora, não é para a gente ficar com água no tornozelo a vida toda. Deus quer ver a gente com a água na cabeça, cobrindo a gente. Deus quer ver a gente submersos no rio do Espírito. Oséias, olha lá. Oséias 6:3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6:3. Está escrito o quê? Conheçamos e, prossigamos. Se parar, a água fica no tornozelo, mas se prosseguir, a água te cobre. É Deus te cobrindo, é Deus te dominando. Amém? Então, as sutilezas do maligno só nos pegam se a gente não estiver ligado com Deus. Sutilezas da imoralidade sexual. Essa é uma área, irmãos, que o maligno ele alcança muito êxito. Quais são as imoralidades sexuais? Porque, olha só, o sexo foi criado por Deus, né, para procriação e a satisfação do ser humano. Não existe um ponto maior de conexão entre um casal a não ser pelo sexo. Ok? Sexo foi tabu na igreja durante muitos anos. Né, pastor? Naquela época, se fosse falar de sexo, o pessoal botava até a mão na tua cabeça para repreender o demônio. Porque na mente do pessoal da antiga, era tipo assim, ó, Deus fez o homem e a mulher e chamou o diabo para fazer o sexo. Era tipo isso aí. Só que Deus criou tudo, irmãos. Foi Deus que criou. Só que quando é que foi que as igrejas começaram a abrir os olhos? É quando eles viram que a serpente estava falando e Adão estava quieto. A pior coisa que tem é quando a serpente está falando dentro da igreja e o pastor está quieto. A pior coisa que tem é quando a serpente está falando dentro de uma casa e os sacerdotes estão calados. Então, entenda uma coisa. Dentro da sua casa, é você que fala, não é a serpente. Dentro de você, quem fala é o Espírito Santo, não é a serpente. Eva foi dar ouvido à serpente e foi enganada. Adão foi enganado? Quem foi enganado, Eva ou Adão? Foi Eva. Sabe por quê? Para Eva cair, a serpente precisou contar uma história. Para Adão cair, não. Então Eva cai através do engano e Adão cai através da curiosidade para o mal.
Então, são estratégias. Ou o maligno vai te enganar, ou ele vai aguçar uma curiosidade para o mal. É tipo assim, como é que deve ser o adultério? Ó, curiosidade. Como é que deve ser a droga? Vejo todo mundo usando, todo mundo falando. Fulano falou que é bom, fulano falou que dá mó nóia. Caramba, eu vou lá na nuvem e volto. Que sensação é essa que essa droga causa? Ó, aí começa, ó. Uhum. É através da curiosidade para o mal. Sabe qual é a maior curiosidade que a gente tem que ter? É para saber o que está escrito. Seja curioso para coisas boas. O que quer dizer essa palavra aqui mesmo, hein? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Como é que funciona esse negócio de batismo? Seja curioso para o bem. Seja curioso para as coisas boas. Então, Adão peca por desobediência e curiosidade para o mal. E Eva peca porque foi enganada. E qual a estratégia do maligno? O engano, sempre. A ideia é te enganar. Agora, o que ele vai usar para te enganar, aí varia. Mas a base de sustentação do inferno é a mentira. E é através da mentira que ele usa o engano. Engano, mentira. O que sustenta o inferno é a mentira. E nessa, o maligno tem enganado muitos. Tem conseguido usar a mentira, vários tipos de mentira você possa imaginar. A mentira do ateísmo, a mentira de uma vida feliz longe de Deus, a mentira de que a Bíblia não é a palavra de Deus, várias mentiras que ele usa. A mentira de que a verdadeira felicidade está numa vida sem Deus. Entenderam? E sobre tudo aquilo que te atrapalha, eu deixo para você Provérbios capítulo 4, versículo 15. Como esse versículo me ajudou na vida. Vocês não têm noção. Provérbios capítulo 4, versículo 15. Sobre tudo aquilo que te atrapalha de seguir a Deus. Até aqui o Pai me deu. Te atrapalha, está causando divisão entre você e Deus, evita. Ó, quem escreveu isso aqui foi o sábio, o proverbista Salomão. O sábio, o inteligente, cadê minha cadeira? O inteligente, ó, o inteligente aprende errando, mas o sábio aprende observando o erro dos outros. Pastor, qual é a diferença de sabedoria para inteligência? É que a inteligência pode ser usada para o mal. Pela inteligência as pessoas fazem poder bélico para destruir outros exércitos. Usando a inteligência as pessoas clonam cartão. Usando a inteligência as pessoas criam outros tipos de droga. E a sabedoria? A sabedoria nunca vai ser usada para o mal. O sábio nunca usa a sabedoria para prejudicar o próximo, sempre para ajudar. Aleluia. Amém? Então, quer saber se você é inteligente ou se você é sábio? É que todo conhecimento que você tem, você usa para o bem. Então, você é sábio. Aula boa é aula com conhecimento e espiritual. Senão vocês dormem. Eu não quero ver ninguém dormindo. Quer ver um texto que a gente usa muito, que a gente passa batido por ele? 1 Coríntios capítulo 11. A gente passa batido por ele. Mas pega isso aqui para a tua vida e leva. 11, 1 Coríntios, mensagem da ceia. A gente passa por ele direto. Mas para pensar nisso aqui, ó.
Versículo 30. 1 Coríntios 11, 30. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disso? É por causa disso? Ah, é? Então é por causa disso. Não estou falando diretamente para ninguém, não. Então é por causa disso que você não está lendo mais a Bíblia, né? É por causa disso que você não está mais orando, né? É por causa disso que os problemas estão se agigantando sobre a sua vida. É por causa disso que você não tem mais comunhão com Deus. Enfim, é por causa disso aí, dessa rotina tóxica, que as pessoas estão se enfraquecendo. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que estão dormindo na hora errada, presa fácil para o maligno. É morte na certa, irmãos. É que a gente acha que no mundo espiritual funciona diferente. No mundo espiritual é pior ainda, sabe por quê? Na guerra, você consegue ver o inimigo. Mas no campo espiritual, você tem que estar abrigado em Deus, porque só Deus vê o inimigo. Porque o inimigo é invisível. Até hoje não inventaram essa tecnologia, humanamente falando, nas guerras, do inimigo ser invisível. Tomar um chazinho ali e ficar invisível. Mas no mundo espiritual ele já é invisível. Mas tem um negócio legal. Quer ver? Aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. O inimigo é invisível, não é? Então tá bom, não tem problema não. Calma aí, eu conheço alguém invisível também. Cadê? 1:17. 1:17. Olha lá. O inimigo é invisível? Aí. Lê alto aí, lê alto, vai. Lembrei até de um louvor. Ao Rei eterno e imortal, invisível. Então, beleza. Deus é invisível, mas é real. E o inimigo é invisível, é irreal? Não existe? Igual as pessoas falam aí fora? É por isso que o ateu não acredita em Deus, porque Deus é invisível, ele quer ver. O inimigo é invisível, mas Deus também. Então você se abriga em Deus, porque ele vê aquilo que você não está vendo. Ele vê as armadilhas que vêm contra a sua vida. Ele vê quais são os perigos mortais que podem te levar a pecar e o pecado produzir morte, morte física e espiritual em você. Jesus e seis julgamentos. Jesus foi julgado por Anás, Caifás e o Sinédrio. Ó, Anás, Caifás e Sinédrio. Depois Pilatos, certo? Herodes. E Pilatos. Seis tribunais, 6 julgamentos e nenhuma brecha para o diabo. Você não dá nenhum glória a Deus. Anás e Caifás, 2 sacerdotes, já está errado. Porque só podia ter um sumo sacerdote. Aqui tem 2. Isso aqui é o quê? Manobra política. Isso aqui é o quê? Jeitinho brasileiro. Pilatos. Ele vai para Pilatos manda para Herodes, Herodes manda para Pilatos. Aí lá em Pilatos fala: tá lavando as mãos? Omissão também é pecado, tá? Tá todo mundo lá no culto, lá sofrendo para montar equipagem de som na rua, para fazer o culto em ar livre, e você em casa. Ah, eu vou falar, né, pastor? Tem que mandar agora. Agora. Tá todos os irmãos na guerra e tá Davi em casa com Betseba, ó, perigo. Omissão é pecado. Passa pelo necessitado, nem dói no teu coração. Omissão é pecado. Para de dar pedra para o inimigo te atacar.
Tem hora que é a gente mesmo que dá pedra para o inimigo que já não gosta da gente, né? Atacar. Que toda vez que o inimigo te atacar com alguma acusação ou maledicência, que ele tenha que mentir para isso. Vamos lá, pecados sexuais. Vou listar aqui para vocês alguns e vou explicar. E cuidado com essa área sexual, porque o que não falta é sutileza, tá bom? Temos aqui o adultério. O adultério é um pecado causado entre casados. Tá? A fornicação, né? A fornicação é um pecado causado entre solteiros. Pornografia, né? A pornografia é pecado para quem vê e para quem faz. Por quê? Dentro da pornografia, quem vê está quebrando um princípio. Um versículo aqui para pornografia é esse aqui, ó, Jó. Só para ter uma noção, a pornografia ela causa os mesmos efeitos devastadores no cérebro que a cocaína causa. Tá? Ela devasta o cérebro, causa a mesma dependência que a cocaína. É como se você estivesse usando cocaína. O cérebro vai sempre pedir mais. Aí Jó vai dizer o seguinte, Jó capítulo 31, olha lá, Jó 31, 1 ao 2. Jó 31, 1 ao 2. Essa é a indústria que mais cresce no mundo. Tá? A lascívia também é pecado, o incesto. A pedofilia, criança, né? Pedofilia. Mas o quê? Sabe quantas pessoas morreram por praticar isso aqui? Zoofilia. O Satanás, irmãos, inventa cada coisa que só a misericórdia de Deus. Tá, irmãos? Não pense que isso aqui só a misericórdia. Sexo com animais, né? Tem necrofilia. Boa, eu tô falando que as sutilezas. Irmãos, olha o tamanho da lista. Lascívia é provocar um desejo em alguém que eu não posso saciar. Aí, por isso que as irmãs, Paulo falou para as irmãs se vestirem com modéstia, né? Como convém andar na casa de Deus, Paulo falou. Por quê? Vai provocar o homem também. Não adianta homem vir, esses pregadores aí, pregador coach, que bota aquelas roupinhas apertadas, sabe o que é? Aquelas roupas provocando mosquinho, não sei o quê. Isso, o que é lascívia? É provocar desejo em alguém em que você não pode satisfazer. Quer ver? Estou comendo aqui algo muito saboroso. Algo muito saboroso. Estou aqui, ó, comendo algo muito saboroso, certo? E aí, estou permitindo, estou te atraindo com aquilo que eu estou comendo, e quando você me pede, eu falo, não vou te dar. Eu provoquei um desejo em você que eu não vou satisfazer. Então, entrou com roupa, microsaia, decote, tem que ter muito. A vestimenta do cristão não é para o homem, é para Deus, se veste para Deus. Tanto homem quanto mulher. Deve se vestir para Deus. Então, é para Deus,
Então tá. A Bíblia diz que aqui é o templo do... Vamos ver se é mesmo. 1 Coríntios capítulo número 6. Cabe a mim como amigo, como pastor, ensinar, mostrar para vocês o caminho. Ah, eu não quero. Tá bom, aqui. Ah, pastor, eu não quero. Aqui. Quantas pessoas falaram eu não quero e morreram por causa disso ou estão presas? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é Bíblia acontece. Quer que eu melhore? Tudo aquilo que é Bíblia aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Foi as 3 visões do Apocalipse para João. Escreve as coisas que você viu, as que você está vendo e as coisas que hão de vir. Tudo que é Bíblia aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Eu não acredito. Todo princípio que eu firo, mesmo não acreditando, me gera uma consequência. Até para quem não acredita. Quer ver? A Bíblia diz assim, se te pedirem a capa, dê a túnica também. Quantas pessoas morreram por ferir esse princípio, esse versículo? Quer ver? O bandido chega e fala, me dá a capa. Não dou, morre. Agora eu vou obedecer o princípio bíblico. Me dá o celular. Quer a mochila também? Pronto, sossegou o cara foi embora, daqui a pouco você recuperou um celular melhor e uma mochila melhor. E a tua vida continuou. Vão-se os anéis, mas fica... Irmãos, tudo, pode anotar isso aí, tudo que se diz na Bíblia, ou aconteceu, está acontecendo, ou vai acontecer. Eu não acredito, não tem problema, não muda nada. Jesus falou para o diabo, está escrito. Acredite você ou não, diabo. Está escrito. Queira você ou não, está escrito. Pornografia. Se você quer vencer a pornografia, faz isso aqui, Jó 31, 2. Ele disse lá, eu fiz aliança com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Essa aliança é diante de Deus. Amém? Para que isso não vire um domínio sobre a minha vida. Ok? A Bíblia diz que aquilo que te domina se torna o teu senhor e você vira o escravo daquilo. Lembra que a gente está falando de domínio? Desde o começo? A gente está falando de domínio. Então, em Cristo, você tem todas as ferramentas que você precisa para dominar e não ser dominado. Que o diabo tenha que inventar outra, porque essa aqui não dá mais. Que o diabo vai inventar outra, porque quando ele não consegue te pegar mais naquilo, vem uma outra. Porque a guerra é constante. Coisas que te dominavam, que não domina mais, hoje ele já levanta outra coisa para te tirar da graça. Está entendendo? Mas ele sempre vai levantar alguma coisa para tirar a tua paciência, tirar a tua paz, tirar a tua graça. Mas saiba de uma coisa, que você que está no ataque, não na defesa, tem todo o ferramental do céu para vencer isso aqui e muito mais. E muito mais. É só fazer aquilo que eu falei. Faça a sua rotina ser mais espiritual e não uma rotina tóxica. Olha só, isso é motivo suficiente para a gente não deixar de orar, ler Bíblia, vigiar. Porque tudo que está escrito está acontecendo. Jesus falou assim, e por aumentar a iniquidade. Está vendo? Jesus disse que a iniquidade ia aumentar. E isso está em Mateus 24, que fala dos fins dos tempos. Está entendendo? Então, o próprio Cristo disse que vai aumentar, né? E até nisso, a Bíblia é verdadeira. Aí a péssima combinação, enquanto a iniquidade aumenta, o amor. Está entendendo? Não é esse amor, pregam, o amor que te aceita com as práticas erradas.
te aceita de qualquer maneira. Não. O amor aceita a pessoa e não as práticas da pessoa. Eu aceito o Johnny como amigo, mas eu não aceito as práticas dele. Então, como amigo, eu vou dizer, Johnny, você é meu amigo, mas você está errado nesse ponto. Porque o verdadeiro amigo é aquele que te alerta do erro.